Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vim compartilhar com vocês sobre esse assunto, né? Que vocês já foram informados do que aconteceu comigo, que foi o golpe do relocation. Mas teve muitas pessoas que não assistiram até o final, ou talvez não conseguiram entender a minha situação, a minha explicação, porque no ato que aconteceu, no dia que eu recebi, né, que foi estornado para minha conta os 600 euros, eu estava tão eufórica que eu queria tanto informar vocês disso, que no mesmo dia eu fiz o vídeo, né? E como eu expliquei no vídeo passado, do golpe do relocation, que eu fiz uma queixa na polícia, né? No mesmo dia que eu fiquei sabendo, né? Eu fui lá e dei queixa na polícia, então eu registrei uma ocorrência, uma queixa-crime. E muita gente não entendeu a questão do golpe, porque, como eu falei, né, não assistiu o vídeo até o final. Porém, eu recebi sim os 600 euros de volta e a minha gratidão somente a Deus, porque pela infinita bondade dele, né, esse dinheiro voltou para minha conta. Então, eu só passei pela experiência, mas eu não fiquei lesada financeiramente. Tá? Só para efeito de informação para quem não assiste o vídeo até o final. Pois bem, como eu registrei a queixa, cerca de um mês depois, eu recebi uma carta da polícia daqui da cidade, onde eu tinha registrado a queixa e eles marcando para uma semana depois dessa entrega a minha ida para eu comparecer, né, na esquadra daqui de Alcobaça, que era onde eu tinha registrado a queixa, e eu fui sim lá e tudo, e tá aqui o papel, tá, gente? Depois eu vou virar a câmera e vocês vão ler aqui só a parte de cima, tá? Tá aqui a assinatura, carimbo, chegou pelo correio, e eu só não vou colocar as outras partes, porque tem o número do processo, tem a brigada, tem o nome do investigador, tem também o meu contato, né? Que é o meu endereço e tudo certinho, mas aqui embaixo tá aqui uma das informações, esse aqui da data, né, que chegou, não dá para vocês verem, mas enfim, gente, eu fui lá no dia e no horário marcado e fui conversar com o investigador, né, que estava responsável pelo caso. E quando eu cheguei, né, ele já falou assim para mim, você já sabe do que se trata, né? Eu falei, sei, já sei, e tudo, entreguei o papel para ele. E ele falou, né, perguntou, e aí, você quer dar continuidade? A primeira coisa que eles perguntaram, que ele perguntou você quer dar continuidade, né? É o que eles perguntam no caso, né? No caso para esse caso ir para a justiça mesmo, para ele ir para o tribunal. E eu falei que sim, que eu queria dar continuidade. Mas ele não sabia, mas eu falei para ele, olha, eu recebi os meus 600 euros de volta. Aí ele me olhou assim, super espantado, assim, impressionado, e falou assim, como você recebeu de volta? Eu falei, olha, o dinheiro foi estornado para minha conta. Depois uma funcionária do meu banco ligou, falou que esse dinheiro tinha entrado na minha conta, mas que o meu banco não tinha nada a ver com isso, que isso tinha a ver com o outro banco lá, né, com a outra empresa, mas que tinha feito o estorno, mas que a minha agência não tinha pedido dinheiro nenhum de volta. Então eles estavam me informando, e no ato que a funcionária me informou isso, eu falei para ela que era a mão de Deus, né, que tinha me guardado, me protegido ao ponto desse dinheiro voltar para minha conta. Por quê? Qual é a conclusão? Já vou dar a conclusão para vocês em relação ao dinheiro ter voltado para minha conta. A pessoa, né, a golpista lá, né, que tentou lá, né, fazer a burla e tudo, ela não sabia que a conta dela bancária já estava sendo investigada e possivelmente bloqueada. Ela não tinha noção disso. Então, assim, gente, eu vou sim remeter tudo isso aqui a Deus, que teve a bondade dele em cuidar de mim nessa situação. Por quê? Porque eu passei por essa experiência exatamente numa época em que a mulher já tinha feito tanto golpe, ela já tinha feito tanta burla, que nem ela sabia que ela já estava sendo investigada, não por mim e não, né, por outras pessoas, porque quando eu bati lá na polícia, que eu fui informar do caso, eles falaram para mim, olha,
tem muita denúncia contra essa conta bancária, contra contra essa identidade, né, que é o cartão daqui de oficial, cartão cidadão daqui de Portugal. Então nem a pessoa tinha noção que ela já estava sendo investigada, por isso a conta dela já tinha sido bloqueada e o dinheiro ia voltou para minha conta. Pois bem, eu falei isso pro investigador, ele ficou impressionado e tudo. E aí ele logo de cara, ele já falou assim, olha, você não quer encerrar esse caso? Você tem certeza que você quer dar continuidade? Eu falei, sim, mas por quê? Ele falou, porque isso não vai dar em nada. Pessoal, eu vou falar aqui as palavras do investigador. Ele falou simplesmente assim, isso não vai dar em nada. Sabe por quê? Muitas pessoas se frustram, porque vem aqui, fala que quer dar continuidade, é chamado uma próxima vez, depois é chamada possivelmente uma próxima, e na terceira, sabe o que o juiz faz? O juiz simplesmente pode até encontrar a pessoa e o máximo que o juiz vai dar para essa pessoa é para ela cumprir serviços comunitários, ajudar uma escola, uma entidade, e muitas vezes essas pessoas nem são... como é que a gente fala? Essas pessoas, não tem uma pessoa que vai lá e vê se ela tá fazendo o mesmo serviço comunitário. Ele falou, as pessoas não vão presas. Ele falou, crime aqui em Portugal, até 5 anos a pessoa não vai presa. Pessoal, eu tô falando as palavras do investigador, tá? Não tô falando nada contra as leis daqui, não tô criticando, tô falando a minha situação, a minha realidade que aconteceu comigo. E aí ele falou assim, olha, você poderia estar fazendo outras coisas e você vai ter que ir para o tribunal e no final isso não vai dar nada, você vai perder seu tempo. Aí eu já fiquei assim, né? Eu falei, poxa, é mesmo? Ele falou, então assim, se eu fosse você, eu aconselho, mas ele falou com essa palavras, eu aconselho você a não dar continuidade, a arquivar esse caso. Aí eu falei assim, peguei para ele e mostrei um outro papel que eu tinha recebido para uma semana após aquele encontro, para eu comparecer no tribunal. Aí eu peguei e mostrei o papel para ele, né? E falei assim, olha, eu recebi esse papel, tá aqui, para eu comparecer dia 8 no Tribunal de Justiça daqui de Alcobaça. Aí ele falou assim, como que você recebeu isso? Eu falei, não sei, chegou pelo correio para mim, né? Aí ele pegou e falou assim, mas não era para você ter recebido isso, sendo que você ainda tá vindo conversar comigo e eles já estão sentenciando algo? Eu falei, não sei do que se trata. Ele pegou e ligou para o tribunal de Alcobaça, falou lá com uma chefa, e ele falou, olha, tem aqui essa informação da Raquel, e falou os meus dados, o número do processo. Ela falou, realmente consta para ela aparecer aqui no dia tal, no horário tal. Aí ele pegou e falou assim, olha, a Raquel vai arquivar o caso, ela não vai nesse dia 8. E aí a pessoa falou, então tá, eu vou, dar baixa aqui, e a Raquel não vai precisar vir. E aí eu falei para ele, por que isso acontece? Você tá me incentivando a não dar continuidade. Ele falou, olha, a maioria dessas pessoas que nós estamos tendo conhecimento, que está aplicando esse tipo de burla em Portugal, são usuários de droga, são pessoas que são viciadas em drogas, e quando elas se deparam, que elas chegam lá no juiz, que o juiz descobre quem elas são, o juiz não faz nada com elas. Então essas pessoas, elas ficam só nas redes sociais aplicando golpe. É no Facebook, é no OLX, é nesse site que foi o Idealista, né, onde eu fiz a pesquisa da casa. Então ele falou assim, infelizmente essa é a nossa realidade daqui. Então para você sair daqui, quando for semana que vem, você ficar mais um momento lá, perdendo seu tempo para conversar, para informar, e no final das contas não vai dar em nada, ele falou, é a minha sugestão, mas é você que decide. E diante, pessoal, do que ele me falou, eu realmente arquivei o caso. Esse caso ele foi arquivado. Ele falou assim, olha, o fato de você estar arquivando esse caso não significa que a sua queixa, né, que o seu registro não vai ficar abandonado. As outras pessoas que não receberam o seu dinheiro de volta, que passaram por essa burla e não conseguiram nada de volta, elas dão continuidade no caso e o juiz ele pode levantar, ele pode desarquivar e colocar o seu caso como uma informação no caso. Então, você vai arquivar para você não comparecer, mas o seu exemplo aqui, a sua situação, o fato que aconteceu com você, ele pode ser levantado e dar continuidade
para outras pessoas tentarem recuperar o seu dinheiro, que ele falou que isso é muito difícil, porque quando a gente pega essas pessoas, quando a gente chega nelas, elas não têm dinheiro nenhum. Então, como que, né, que elas vão fazer pagamento? Não tem. Então, pessoal, nesse dia lá, com esse investigador, eu fiquei conversando com ele cerca de 1 hora. Eu fiquei lá na esquadra de Alcobaça durante 1 hora conversando com ele. Então, eu fiquei pensando, eu falei, poxa, nessa 1 hora eu poderia estar fazendo as minhas coisas, né? Resolvendo a minha vida, cuidando da minha vida. Mas eu tô aqui tentando resolver esse caso. E ele ainda falou mais, como você recebeu os seus 600 euros de volta, o seu caso não é configurado como uma burla, você não sofreu uma burla. Então, pessoal, todas essas informações eu recebi. Confesso para vocês que eu fiquei frustrada, eu queria sim ter dado continuidade no caso. No dia que eu cheguei de lá, eu até informei no meu Instagram, as pessoas ficaram chocadas. E, enfim, foi isso que aconteceu. Eu até contei um caso para ele que aconteceu aqui na minha rua, e eu falei para ele que teve um dia que eu cheguei, eu tinha vindo do encontro, né, do pessoal da igreja, cheguei em casa às 11 horas da noite, e nesse dia tinha um homem aqui na porta, né, do prédio, e aí era um homem que eu nunca tinha visto na vida, nenhuma vez aqui na nossa rua. E era tarde, era 11 horas da noite, estava até chovendo. Quando eu entrei, né, que o pessoal me deixou aqui na porta de casa, quando eu entrei, eu fiquei aqui organizando as coisas, depois eu fui olhar, o homem continuava na frente do prédio de braços cruzados assim, e ele estava do outro lado da rua, mas olhando para cá, né, bem na direção da porta de entrada. Ele ficou cerca de uns 15 a 20 minutos na porta, depois ele saiu daqui. Quando ele saiu, eu acompanhei a ida dele, ele atravessou uma rua todinha, até chegar numa próxima rua, passando uma esquina, ele entrou num carro vermelho. Ele entrou, no Brasil nós chamamos de van, salvo engano aqui em Portugal chamam de Kombi. Ele entrou numa van muito grande, né, aquelas que tem aquele baú dentro, toda fechada, ela era vermelha. E ela era um vermelho muito velho, desbotado, uma tinta já gasta. E dava para ver que era um modelo velho. Ele entrou, passou de volta na frente do prédio bem devagar. Bom, eu liguei para a polícia, sim. E a polícia falou de imediato, por que que você não ligou imediatamente? Se você não conhece a pessoa, é um suspeito. 11 horas da noite na frente do prédio, parado, você liga imediatamente. Aí ele falou, você sabia que aí na sua rua mora 3 policiais? Eu falei, 3 policiais? Não tô sabendo não. Ele falou, são os nossos amigos, a sua rua recebe ronda, todas as noites a gente passa aí. E esses dias eu tava até aqui, ainda era 9 horas da noite, eles estavam passando por aqui. E eles passam lentamente, né? Ronda mesmo, gente. E ele falou, não se preocupe, daqui a pouco a gente já vai dar uma volta aí, mas mora 3 policiais na sua rua. Aí ele falou assim, olha, quando acontecer, você tem que ligar imediatamente que a gente vai aí na hora pedir a identificação da pessoa. E eu tentei memorizar a placa, só que eu não consegui, porque como estava escuro, eu não consegui olhar daqui do prédio e ver a pessoa lá embaixo e na verdade, ver o número da matrícula, né? No Brasil a gente chama número da placa. E aí eu só vi as letras, não vi o número. Aí ele falou, você tem que ver completo. Se você ver completo, você me passa, eu jogo no sistema, a gente já identifica de quem é o carro, de quem tá o nome do carro e a gente vai lá. Então ele me orientou que na próxima vez, se eu visse, era para eu ligar, né? Se eu ver, para eu ligar imediatamente para eles, que eles vêm de imediato pedir a identificação da pessoa, no caso. E, gente, eu também pensei o seguinte, não sei se vocês vão concordar comigo. E eu falei para ele, se eu tiver que dar continuidade nesse caso da burla, né? Da burla. E eu tiver que me deparar, se a polícia encontrar essa pessoa, eu vou ficar de frente com ela. Ele falou, vai. Aí eu pensei, né, gente, eu sou uma pessoa pública, não é que eu estou com medo, né, mas eu também tenho que pensar no meu filho, no meu esposo, nós somos uma família, Portugal é muito pequeno, eu moro em uma cidade pequena, então o que que eu pensei, né, vai que essa pessoa me encontra, né, depois e vai querer tratar sobre vingança, né, a gente nunca sabe, pessoal, o que passa na cabeça
das pessoas, né? Então, eu também, para proteger a minha família, né, para proteger o meu filho e tudo, e eu vim para cá, para Portugal, gente, para ser feliz. Eu vim para cá, para Portugal, para a gente ter paz pelas ruas, andar tranquilamente aqui. Então, eu não quero que isso venha acontecer com uma pessoa, né, que eu vá e me deparar com uma pessoa diante do juiz, e aí depois, né, essa pessoa que eu nem sei da onde vem, acontecer de repente querer tratar de vingança, né? Até o policial falou assim: não liga para isso não pense dessa forma. Mas a gente tem que pensar assim, né? Porque eu tenho uma família. Então, pessoal, esse caso ele foi arquivado, tá? Essas foram as informações que o investigador me passou. Ele me deu lá todas as informações, eu assinei, ele imprimiu um outro papel, assinei, como se eu estivesse dando arquivamento mesmo, né? Nesse caso, depois chegou também um outro papel para mim. Então, teve também pessoas nesse vídeo do Relocation, lá do golpe do Relocation, que falaram que a minha história não estava bem contada, que tinha algo por trás. E não, gente, eu não tenho tempo para ficar articulando, né, pensando em ideias e criar coisas aqui para vocês. O que eu fiz foi genuíno, de forma para informar vocês, principalmente os brasileiros, né, que muitos são inocentes, assim como eu fui inocente, porque eu confiei na palavra da pessoa. E eu vou confessar uma coisa para vocês: eu tenho conhecido muitos portugueses, pessoas assim sensacionais, portugueses de coração grande, pessoas maravilhosas aqui na cidade que eu moro, que eu fico até emocionada. E uma das coisas que eu tenho aprendido com eles, mas que eu já sabia disso lá atrás, porque isso acaba que é uma característica também da minha família, é uma característica também até do meu pai, sabe, da minha mãe. E muitos portugueses têm falado assim para mim: olha, a minha palavra basta. Se eu prometi para você, eu não preciso assinar papel nenhum. A minha palavra vai ficar com você e nós vamos firmar um acordo na palavra. Então, assim, já ouvi muito de muitos portugueses aqui e eu fico encantada de saber que até hoje isso ainda perdura, sabe? E são pessoas realmente do bem, sabe? Então, eu confiei na palavra dessa senhora. Eu sei que nós estamos, né, em pleno 2023, século 21, e a gente não deve confiar, né, gente? Mas eu confiei, então passei por essa situação, mas eu confesso para vocês que passei, já é passado, mas eu tô vindo aqui mais uma vez, né, para dizer para vocês em que se sucedeu esse caso, né? Que é um fato real na minha vida. Passei por isso. Hoje eu tô grata, né? Tô tranquila pela situação. E é isso, eu queria compartilhar muito com vocês o fato do meu caso ser arquivado, e porque muitas pessoas duvidaram de que isso era uma invenção, né? Eu jamais iria inventar uma situação dessa, até porque nem faz parte, né, da minha índole, não faz parte da minha vida. Eu jamais vou perder aqui 20, 30, 40 minutos, porque além de eu estar gravando um vídeo para vocês, depois eu tenho que tratar de uma edição no seguinte questão, né? Colocar capa, ver se está tudo certo, depois colocar para o YouTube. Então, assim, é um trabalho que eu tenho aqui com vocês, né? Esse canal, ele é um canal informativo, ele passa as minhas experiências daqui de Portugal para vocês. Inclusive, se vocês quiserem ficar me acompanhando diariamente, né? Vocês podem me acompanhar lá no Instagram. Meu Instagram é Raquel em Portugal. É só você clicar lá no aplicativo, digitar o meu nome lá na lupa, Raquel em Portugal, e você vai me acompanhar diariamente lá nos stories. Eu tenho os stories, aquela bolinha que fica girando lá. É só você clicar lá e você vai me acompanhar diariamente. Eu posto meu café da manhã, o meu diário, às vezes eu faço uns passeios rápidos e eu já posto lá. Às vezes eu faço umas comprinhas rápidas, já posto lá. Informações assim instantâneas eu posto lá para vocês, né? Então eu tô assim interagindo ali o tempo todo, 24 horas por dia, aquela bolinha fica girando lá com a minha foto.
Tá bom, pessoal? Então eu espero muito que vocês tenham gostado dessa informação. Podem deixar aqui os comentários de vocês, fiquem à vontade, tá bom? Sejam educados na forma de se expressar, é o que a gente espera, né? Fazer essa troca aqui. Sempre eu sou muito gentil, educada com vocês, então eu espero da mesma forma de vocês, né? Se você assistiu o vídeo e quiser compartilhar também, fique à vontade, você pode clicar aqui embaixo em compartilhar e mandar para outras pessoas, para você alcançar também outras pessoas, né, para saberem, né, das coisas que se tratam aqui, das minhas experiências, né, da minha realidade, tá bom, pessoal? E se você é novo aqui no meu canal, você tá aqui pela primeira vez, você pode clicar aqui em inscrever-se e clicar no sininho de todos, assim todas as vezes que entrar vídeo novo aqui no canal, você será o primeiro a ser notificado. Pessoal, para efeito de informação, tá aqui o Ministério de Administração Interna, Polícia de Segurança Pública, e tá aqui a seção da esquadra de Alcobaça, para vocês verem. E aqui tá o pedido, né? Fica o destinatário devidamente notificado para os fins assinalados no número 1 de 2 a 4 da presente nota para comparecer neste serviço da esquadra PSP de Alcobaça, no sítio da Rua da Olivença. Aí tá a data, né, no dia 25/10, pelas 11h15, no âmbito do inquérito em epígrafe, podendo fazer-se acompanhar de um defensor, deve-se fazer acompanhar também de bilhete de identidade. E aí ele fala que se faltar injustificadamente, ficará sujeito ao pagamento de uma multa. Então, eu tinha que comparecer literalmente lá. O impedimento de comparecer sendo previsto deve ser comunicado ao Tribunal dos Serviços que convocaram com 5 dias de antecedência. Então, isso aqui é para vocês terem, ó, aqui o carimbo, a data, tudo direitinho, aqui para vocês verem que foi algo sério mesmo que aconteceu. Tá bom, pessoal? Então, olha, muito obrigada pelo vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!